Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz. Essa paz que excede todo entendimento humano pode estar abençoando a sua vida e a tua família, né? Estamos chegando, hoje é o quarto dia do propósito. Nós estamos de 21 dias de oração, de jejum, de leitura do livro de Neemias e de Esther. Nós cremos que no mundo espiritual já está passando pela mudança, pela revolução. Nós temos enfrentado algumas lutas, algumas dificuldades, mas o Senhor está no controle da nossa vida. Então, chegando hoje para trazer o resumo do capítulo 7 e o capítulo 8 de Neemias, que acredito que será um divisor de água para nossas vidas, será algo extraordinário, né? Grandes coisas o Senhor tem feito. Então, eu quero estar lendo um texto aqui, vou começar no capítulo 8, depois eu faço o resumo do capítulo 7 também. Eu quero ler o capítulo 8 de Neemias, versículo de número 10. Está escrito assim a palavra do Senhor. E disse-lhe mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai poções aos que não têm nada, preparai para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, ontem nós falamos o resumo do capítulo 4, capítulo 5 e 6 de Neemias, né? Ou melhor, capítulo 3, capítulo 4, 5 e 6 de Neemias. Hoje nós vamos falar do capítulo de número 7 e o capítulo de número 8. Então, o resumo de hoje é o capítulo 7 e o capítulo 8. O que está acontecendo no capítulo de número 7? Os muros da cidade já estão agora realizados, já estão prontos. Neemias acaba de edificar os muros, reconstruir as muralhas, porém, precisa agora colocar as portas, colocar os portões, porque o muro, ainda que esteja levantado sem os portões, ele fica vulnerável, as pessoas não conseguem ultrapassar o muro. Aí no capítulo 7, versículo de número 1, diz assim: E sucedeu que depois que o muro foi edificado, eles levantaram as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas, e o nome de Anani, meu irmão, né? E eu nomeei, melhor dizendo, Anani, meu irmão, e a líder, porteiro. Então, os muros da cidade agora está edificado. Então, agora precisa colocar os portões. E colocar os portões, precisa colocar tudo no seu devido lugar. Então, Neemias vai começar a fazer uma genealogia das pessoas que vieram do cativeiro com eles e começou a colocar tudo no seu devido lugar. Perceba que Neemias ele é estrategista, ele é um homem construtor. E além dele ser estrategista, ser um homem construtor, Neemias também é um homem de organização. E aqui nós percebemos que Deus trabalha com organização. Deus não é um Deus desorganizado. Deus é um Deus que trabalha com organização. No céu existe organização. Existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, existem os anjos, existem classes de anjos, querubins, serafins, existe o arcanjo Miguel, que é anjo de guerra, existe Gabriel, que é anjo mensageiro, existe organização. Então Neemias começa a organizar, colocar tudo no seu devido lugar. Lembra do capítulo 1 de Anani, que leva a notícia para Neemias? Esse mesmo Anani, que é irmão de Neemias, Neemias agora vai nomear ele como porteiro dos muros da cidade. Então aqui nós percebemos que o porteiro ele tem um papel fundamental dentro do templo, porque a pessoa que fica na portaria de uma empresa, na portaria de uma organização, numa portaria de um templo, ele precisa ser uma pessoa simpática, uma pessoa carismática, uma pessoa visionária que está olhando tudo,
percebendo tudo que está entrando e saindo. Então é muito desproporcional quando você vê um porteiro ou uma pessoa que fica na portaria que não é visionário, que não tem uma visão e também não é simpático nem carismático. Já passou? Já pensou você chegar numa empresa, chegar para uma pessoa que está na portaria, que não te cumprimenta, que não te dá um bom dia, não te dá uma boa tarde? Então, o porteiro, ele tem o papel fundamental para saber aquele que está entrando e aquele que está saindo. Então, nós vemos que no capítulo de número 7, nós vemos isso, Neemias colocando a casa em ordem. Então, Neemias vai pegar no livro da genealogia e vai ver e vai nomear os porteiros, os levitas, os cantores. Primeira coisa, ele vai nomear os porteiros, que vai ficar na portaria. Segundo ponto, ele vai nomear os levitas que estão trabalhando dentro do templo. Em terceiro lugar, ele vai nomear os cantores que adoram ao Senhor. É bom até tocar nessa questão de levita, porque hoje nós vemos as pessoas falando muito de levita. Nós sabemos que não existe mais levita. Levita aconteceu no Antigo Testamento. O que é que o levita fazia? O levita, eles eram da tribo de Levi, eles trabalhavam no serviço de sacerdote, sumo sacerdote, também eram aqueles que trabalhavam na tenda, no tabernáculo. Não tinha templo na época, aquela tenda era imóvel, então eles tiravam de um lugar e ia para outro. A ordem de Deus vinha para eles sair de um lugar e ir para outro lugar. Eles levantavam e ia para outro lugar. Então os levitas tinham que trabalhar, limpar o sangue dos animais que eram sacrificados, ou seja, as ovelhas, os carneiros, as vacas, os animais que eram sacrificados ali dentro do tabernáculo, ficava sujo de sangue. Então os levitas tinham que pegar água, tinham que limpar, varrer, deixar tudo limpo. Então isso era o papel dos levitas. Os cantores, eles tinham a finalidade de adorar o Senhor com harpa, com todo o instrumento de sopro que tinha naquela época. Então a função deles era louvar o Senhor. Então vamos lá, o resumo do capítulo 7, para a gente entrar no capítulo 8. Neemias, ele começa a botar a casa em ordem. Acabou o muro, ele coloca os portões. Nos portões ele vai colocar porteiro para poder ficar na portaria. Ele vai colocar os levitas para poder trabalhar no serviço do templo, para limpar, para trocar as coisas, tirar os móveis do lugar, varrer, limpar. E ele vai colocar os cantores também para adorar a Deus. Só que para poder ele fazer isso, ele precisa ir no livro da genealogia. Ele precisa ver, colocar tudo em ordem. Porque se você for pregar a palavra de Deus para um judeu e você não falar de genealogia, você não está pregando para um judeu. Porque é por isso que a versão de Mateus, quando apresenta Jesus como o Messias, como o Messias prometido do Antigo Testamento, Mateus fez questão no capítulo 1 de mostrar a árvore genealógica de Jesus. Então ele começa dizendo, Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, provando de fato que Jesus era da descendência de Abraão e de Davi. Então, para pregar para um judeu, você precisa apresentar a genealogia. Então, para Neemias colocar um porteiro, colocar um levita, colocar um cantor, ele precisa ir no livro da genealogia e saber quem eles eram filho, quem eram os pais dele, puxar na genealogia e colocar a casa em ordem. Então, perceba que no capítulo de número 7, Neemias começa a botar a casa em ordem. Amém? Até aí tudo bem? Então vamos agora ao capítulo de número 8. O que está acontecendo no capítulo de número 8? Né? O muro já está pronto, os portões já estão prontos, já tem porteiro para trabalhar, já tem levita para poder limpar o sacrifício, limpar o templo, organizar o templo. Né? Já tem agora cantores para adorar. E o pregador? E o teólogo? E o ensinador? Aonde fica? Aí nós vamos para o capítulo de número 8, que é de suma importância para nossas vidas. Aí eu quero ler do versículo 1 do capítulo 8. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça
diante